Volume 21. Capítulo Extra 2. Therese procura um marido. Naquele dia, Therese fez uma visita à propriedade Latria. Ela visitava seus pais com muito mais frequência depois de todo o incidente com Rudeus. Quando era jovem, Therese havia se rebelado contra a mãe deles, assim como Zenith. Ela pensou que nunca mais colocaria os pés naquela casa. Mas o tempo passou e ela começou a trabalhar. Ao crescer, ela também passou a aceitar que sua mãe nunca mudaria. Naquela época, quase todos os seus encontros com Claire terminavam em uma briga de gritos, mas o incidente com Rudeus mudou as coisas. A irritação de Claire diminuiu e, por isso, Therese começou a encontrar mais motivos para passar por lá. O principal deles era o fato de que, na casa dos pais dela, as refeições saíam sem a necessidade de cozinhar ou limpar depois. Agora, Therese a visitava uma vez a cada poucos dias. Therese era uma cavaleira, mas tinha status de filha de um nobre. Ela deveria ter tido condições de contratar um ou dois servos. No entanto, depois de ser expulsa e efetivamente deserdada por sua família, ela não teve outra escolha a não ser depender do parco salário de um cavaleiro. Quando ela se juntou à guarda da criança abençoada e se tornou capitã, seu salário aumentou para um nível em que ela poderia ter sustentado confortavelmente uma família com ele. O problema era que, em Milis, era costume a mulher oferecer presentes de noivado quando se casava. Devido ao seu afastamento da família, Therese poderia muito bem ter desistido totalmente do casamento, mas não o fez. Em vez disso, ela economizou e poupou, sonhando em conhecer seu belo príncipe algum dia. A reconciliação com a família fez com que todas as economias conquistadas a duras penas perdessem o sentido, mas ela se agarrou a elas mesmo assim. E agora, Therese, quando você vai se casar? Perguntou Claire. Imediatamente, se isso fosse uma opção, foi o que ela pensou. Mas tudo o que saiu foi, eu. Há 20 anos, ela sonhava com seu belo príncipe. Agora, provavelmente estava velha demais para conhecê-lo. Era tolice até mesmo esperar por um parceiro. Você já não é mais tão jovem. Não vou dizer mais nada sobre uma mulher perder tempo em um emprego, mas não acha que já é hora de se estabelecer? Essa é realmente sua opinião, mãe. A opinião de quem mais eu estaria expressando. Você é sua própria pessoa, eu entendo isso, mas me preocupo com você como sua mãe. Não, é só que, mãe. Como vou me casar se a senhora não me encontrar um parceiro? Perguntou Therese. Como regra geral, os casamentos entre a aristocracia de Milis eram arranjados pelos pais dos noivos. Era dever dos pais encontrar um parceiro para seus filhos. Não havia proibição de que os filhos escolhessem seus próprios parceiros, mas esses casos eram poucos e raros. Alguns fatores impediram Therese de se casar. Um deles era o fato de que ela não era uma noiva ideal, outro era que ela não tinha família para apresentá-la a possíveis parceiros, e havia também o fato de que ninguém queria correr o risco de provocar a inimizade dos Latrias casando-se com sua filha deserdada. Agora que Therese e Claire haviam se reconciliado, esse último problema havia sido resolvido. Isso já era alguma coisa. O que você quer dizer com isso? Você mesma não disse que não queria isso. Eu disse isso? Tenho uma lembrança bastante vívida de você gritando, será que morrer em uma luta pelo poder fez minha irmã feliz? Certo. Eu disse isso, não disse, murmurou Therese. Ela havia se esquecido. Você é uma pessoa independente, e eu pensei que você encontraria alguém sozinha. Por que você acha que eu nunca falei sobre isso até agora? Faz sentido. Ambas haviam se desculpado naquele momento. Bem, pelo menos Therese tinha a intenção de se desculpar. Claire aceitou as escolhas de vida de Therese, o que era sua versão de um pedido de desculpas. Elas ficaram sentadas em silêncio. Therese nunca teria sonhado que suas palavras naquela época poderiam contribuir para sua atual e miserável situação. Gostaria de retirar o que eu disse na época, disse ela. Então começarei a procurar um marido digno de uma filha dos Latrias. Obrigada, mãe. Oh, pelo amor de Deus. Você sempre foi assim.
Tomar decisões sem consultar ninguém e depois achar que todo mundo entende quando você muda de ideia. Como uma senhora de Milis, Therese. A palestra de Claire continuou nessa linha por algum tempo. Therese abaixou a cabeça obedientemente, mas, por dentro, estava batendo os punhos. Não era exatamente assim que ela havia planejado conquistar um noivo, mas ia dar certo. Depois de ouvir, você já é bastante velha para ser noiva, então é melhor se preparar para se conformar. Therese ficou bastante impressionada com o pedido de casamento que lhe foi feito alguns dias depois. Seu nome era dos Clagett Morschit, o quinto filho da família Morschit. Ele tinha 27 anos e era um cavaleiro do templo, embora não tivesse deveres importantes, ele servia mais como reserva. Normalmente, ele não tinha nada para fazer por causa disso e passava os dias vagando pela cidade como bem entendia. Essa descrição, por si só, não o fazia parecer a escolha certa para solteiro. Entretanto, Therese era uma das guardas da criança abençoada e, portanto, ganhava o suficiente para sustentá-los. Ela também tinha autoridade para delegar tarefas a cavaleiros de menor hierarquia, o que significava que poderia recomendá-lo para trabalhos, se necessário. Ele tinha a idade perfeita. A preferência pessoal de Therese era por rapazes pouco antes de atingirem a maioridade, mas desde que ele fosse mais jovem do que ela se contentaria. Ela estava temendo um velho ceboso com mais de 40 anos, então, em comparação, sentiu que tinha encontrado ouro. Claire foi quem acabou dizendo: "Você é filha da casa Latria. Você pode conseguir melhor." Apesar de todas as boas qualidades de dos Clagett, Therese não pretendia se comprometer imediatamente. Não até que ela o conhecesse pessoalmente. Se ele fosse bonito, pensou ela, então ela cravaria suas garras nele. "Esta é minha quarta filha, Therese Latria", disse Claire. Eles haviam se reunido para a entrevista de casamento na propriedade da família Morschit. Essas entrevistas eram sempre realizadas em uma das casas das duas famílias envolvidas. Não havia regra quanto a qual delas, mas o costume era que a família do noivo em potencial fosse a anfitriã da primeira entrevista, e a da noiva em potencial, da segunda. Era uma oportunidade para os 6 participantes, os pais e o casal em potencial, terem uma impressão do patrimônio de cada família. A partir da terceira entrevista, às vezes eram apresentados outros membros da família. Se uma família tivesse dívidas ocultas ou problemas financeiros, os empregados poderiam ser mal-humorados, ou a limpeza poderia ser insatisfatória, ou poderia haver evidência de visitas de indivíduos desagradáveis. Todos os tipos de problemas poderiam ser revelados. Como os Latrias e os Morschits eram ambos da conhecida aristocracia de Milichon, o processo de entrevista foi uma mera formalidade. Embora minha filha seja um pouco velha e careça de certas qualidades esperadas em uma dama, ela também é, como você sabe, uma cavaleira do templo. Se esse casamento acontecer, ela compreenderá o trabalho do marido e será capaz de sustentá-lo. Ela mesma está ansiosa para se casar e será uma esposa dedicada. Foi assim que Claire a apresentou. Therese não tinha certeza se deveria se sentir elogiada ou insultada, mas deixou passar. Ela não costumava usar vestidos, mas hoje estava vestida com um vestido azul. Ela levantou a bainha de suas saias e fez uma reverência graciosa. Ela havia praticado isso especialmente para hoje. Ou melhor, tinha sido forçada a praticar. "Eu sou Therese. É um prazer conhecê-lo", disse ela, com um sorriso e a simpatia que praticava tanto quanto a reverência. Sua execução desajeitada a fez desejar ter se aplicado adequadamente na escola. Que ela congelou no meio de sua apresentação quando viu o rosto de seu possível marido. Ali, fazendo cara feia ao vê-la, estava um homem que ela conhecia. Ele também sabia quem ela era. Tinha a barba feita e o cabelo impecável. Ela já havia vislumbrado aquele rosto bem cuidado por trás de um capacete. Sempre muito bem cuidado. A limpeza estava próxima da piedade. Bem, isso foi estranho. Therese tinha certeza de que não conhecia nenhum homem chamado dos Clagett. Talvez ele não fosse dos Clagett.
Talvez dos Claggett fosse a mulher de meia-idade que estava ao lado dele. Este é meu quinto filho, dos Claggett Morshit, disse a mulher de meia-idade. Embora no momento ele tenha sido pressionado a um trabalho ocioso e sem saída, ele é um crente devoto e bastante capaz. Sendo assim, espero que reconheça o potencial futuro dele. Então, o homem era dos Claggett. Sim, murmurou Therese. Quando ela conheceu esse homem, ele não usava esse nome. Mas não havia como confundi-lo. Ela o tinha visto todos os dias durante anos. É um prazer conhecê-la. Dos Claggett Morshit, a seu serviço, disse ele, usando esse nome novamente. Therese sabia que ele geralmente se apresentava de forma diferente. Sim, ele tinha outro nome. Dos Tibin, dos Guardiões de Anastasia. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que era ele. Ao mesmo tempo, essa não era uma coincidência tão estranha. Além do líder, todos os Guardiões de Anastasia eram obrigados a manter suas origens em segredo. Havia uma variedade de razões para isso, mas era principalmente uma medida para proteger a insondavelmente preciosa criança abençoada. Uma vez, anos atrás, a criança abençoada quase foi morta. Naquela época, os Guardiões de Anastasia não existiam. Uma unidade dos Cavaleiros do Templo cuidava da segurança da criança abençoada. Um dia, um assassino atentou contra sua vida. Por um estranho golpe de sorte, ela sobreviveu, mas o incidente revelou um traidor nas fileiras da unidade designada para sua proteção. Um espião estrangeiro havia tomado sua família como refém, forçando-a a fornecer informações sobre a criança abençoada. Esse incidente levou à criação dos Guardiões de Anastasia. Todos eles eram cavaleiros selecionados por sua lealdade a Melise e a criança abençoada, seu talento e seu anonimato. Ao fazê-los usar capacetes que escondiam seus rostos e obscureciam suas identidades, a igreja podia evitar que informações sobre a segurança em torno da criança abençoada fossem vazadas para o mundo exterior. Eles eram um impedimento para qualquer pessoa que tivesse planos contra a criança abençoada. A razão pela qual a vice-capitã Therese não sabia os nomes de seus subordinados era, obviamente, porque somente ela conhecia seus rostos. Alguém tinha de saber como eles eram. Isso recaiu sobre ela porque era a função da vice-capitã eliminar impostores. Mas até mesmo o conhecimento de suas aparências tornava Therese extremamente perigosa como uma traidora em potencial. O que a vice-capitã Therese deveria fazer nessa situação era fingir que não havia notado nada. O fato de ela saber o segredo de Dusty era um inconveniente tanto para ele quanto para Therese. Ela cancelaria a proposta como se nada tivesse acontecido, e eles voltariam ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Isso seria o melhor para ambos. Essa era uma opção. Mas havia outra. O disfarce de Dusty estava descoberto. Ela poderia fazer com que ele fosse removido dos Guardiões de Anastasia. Mas ela sabia que o Boreals Road tinha um cavalo preto chamado Black Sanctus. Ela sabia que Funeral Procession sempre ia ao teatro da cidade em seus dias de folga. Ela sabia que, embora a maioria deles fosse solteira por causa do trabalho, Squash tinha uma esposa. Havia muitas coisas que ela sabia sobre todos eles. Se ela usasse essas informações, provavelmente conseguiria descobrir a identidade real de todos eles. O anonimato total era o auge do desejo. Por isso, ela rejeitou a ideia de expulsar Dusty. Talvez esse tenha sido seu raciocínio completo. Mas talvez o pensamento seguinte de Therese, sabe, ele não é feio, tenha algo a ver com isso. Ela manteve um sorriso elegante enquanto seus pais continuavam a entrevista. As entrevistas de casamento entre a aristocracia de Melise começavam com os pais recomendando seus filhos. Isso incluía o tipo de pessoa que eles eram, o que havia de especial neles e por que eram um parceiro adequado para o casamento. Elas eram realizadas dessa maneira porque, segundo o costume, a primeira e obrigatória coisa necessária para que isso funcionasse era a aprovação dos pais. As crianças ouviam os discursos e eles lhes davam uma ideia de seu possível parceiro. Os pais diziam coisas das quais os filhos poderiam se esquivar, portanto, essa era uma etapa importante.
Infelizmente, Teresa estava se distanciando. E, finalmente, ele é jovem, disse a mulher de meia-idade, e as recomendações dos pais terminaram. Agora, os dois foram deixados sozinhos para conversar. Não importa em que mundo você estivesse, ninguém queria que seus pais ficassem por perto em um encontro. Agora eles tinham a oportunidade de conhecer os gostos e desgostos um do outro, rir de trivialidades, dizer tudo o que não podiam dizer na frente dos pais. Era o momento da sedução. Entre as moças de Milis, também era de conhecimento geral que esse tempo a sós era crucial para fechar o negócio. Era ali que você tinha de se mostrar no seu melhor se quisesse conquistar o coração do rapaz dos seus sonhos. Era igualmente importante se você precisasse afastar um homem pelo qual não tinha interesse. Ufa! Teresa suspirou, levantando-se assim que os pais saíram da sala. Dusty ficou onde estava. Teresa foi até a janela, depois ficou de pé com os pés afastados na largura dos ombros, com as mãos cruzadas atrás das costas. Depois, com a cabeça inclinada para um lado, ela se virou. Se ela fosse uma adolescente, isso poderia ter parecido charmoso, bonito, elegante, todas as coisas que poderiam ajudar a conquistar um rapaz. Para uma mulher da idade de Teresa, era mais provável que eles ficassem envergonhados por ela. Seus olhos não estavam rindo, no entanto. Isso não era um jogo. Ela estava falando sério. Dusty sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava caçando. Você é muito charmoso, Dus Claggett, disse ela em sua melhor voz suave. Teresa achou que poderia se casar com ele como qualquer outra pessoa. Ele não era um partido tão ruim assim. Pelo contrário, era um bom partido. Era apaixonado por seu trabalho e jamais revelaria um segredo. Tudo isso tinha sido uma infeliz coincidência, mas agora que ele estava aqui, ela sabia que ele estaria à altura da ocasião. Capitã. Capitã Teresa. Oh, por favor, não seja tão formal. Afinal, vamos nos casar, disse Teresa, com a mão flutuando para tocar sua bochecha. Em seguida, ela começou a caminhar lentamente em direção a Dusty. Dusty não conseguiu esconder o estremecimento que o percorreu, mas estava congelado como uma presa. Dusty Bean, o mais esperto de todos os guardiões de Anastácia, não conseguia se mover. Por fim, Teresa, depois de diminuir a distância entre ela e sua presa, sentou-se ao lado dele. Dus Claggett, acho que nos daríamos muito bem juntos se nos casássemos. Ouvi dizer que seu trabalho não está indo muito bem. Meu posto ainda é de capitão depois de meu rebaixamento, embora eu não pareça, toda vestida assim. Recebo um bom salário. Não precisa se preocupar com o sustento da família. Teresa Morchite. Não soa bem. Ela se aproximou dele, e ele recuou. Ele continuou se afastando, mas acabou se encontrando na ponta do sofá. Ele tinha que fazer alguma coisa. Espere, disse ele desesperadamente. Oh, eu não estou esperando, disse Teresa. Ela colocou sua mão sobre a dele. Ela era mais forte do que ele esperava. Ela pretendia garantir que ele não escapasse. Mas o Dusty era mais forte. Ele apertou a mão dela, depois se levantou e se retirou para um canto da sala. Dusty Bean, o melhor da equipe, o as dos guardiões de Anastasia, fugiu. Capitã! O que está fazendo? Isso é para ser engraçado, exclamou ele. Engraçada? Teresa ecoou. Ela ficou chocada por ter sido rejeitada de forma tão direta. Sua tentativa de sedução havia sido completamente fracassada. Ela precisou de muita coragem. Ela nunca havia feito algo assim antes. Ela mostrou a ele um lado de si mesma que estava guardando para o futuro marido. Ela soltou outro suspiro profundo. Fingir que eles eram estranhos até o dia do casamento não ia funcionar. É claro. Isso deveria ter sido óbvio. Porque ela havia pensado que se casar com um cavaleiro secreto daria certo. Era desespero, obviamente. No entanto, ela também era uma cavaleira experiente. Ela já havia passado por situações difíceis muitas vezes antes. Ela se levantou novamente e caminhou lentamente de volta para a janela.
Colocou os pés na largura dos ombros e colocou as mãos atrás das costas. Perguntando-se por que ela estava tentando fazer aquela mesma pose estranha novamente, Dusty observou, confuso. Tudo bem, ainda vou chamá-lo de Dusclight, disse ela. Capitã Therese. Você fez besteira, Dusclight. Não acredito que tenha estragado seu disfarce dessa maneira. Sim, capitã, disse Dusty. A autoridade no tom de Therese esmagou sua voz. Therese se virou lentamente para encará-lo. Ao contrário da última vez, agora ela se movia com determinação, como um cavaleiro. Havia um pequeno Dusty refletido nos olhos dela, mas ele viu que a carranca de terror havia sido substituída por uma carranca de vergonha. Explique-se, disse Therese. Como isso aconteceu? Você não deveria ter se preocupado em verificar o nome de sua noiva em potencial. Sinto muito, capitã. Eu cometi um erro. Nunca pensei que fosse. Pensei que a senhora Lady Therese, pensei que a senhora já era casada há muito tempo, então não pensei em verificar. Ele se arrastou. Está tentando me irritar. Therese queria revidar, mas se conteve. Nessas circunstâncias, não tenho escolha a não ser usar minha autoridade como vice-capitã dos Guardiões de Anastácia para demiti-lo, continuou ela. Não fazer isso exporia a criança abençoada a um risco indevido. Dusty não respondeu. Como vocês bem sabem, não sou forte. Sempre dei o meu melhor, mas não tenho talento para a lâmina ou para a magia como o resto de vocês. Sou mediana. Se alguém quisesse prejudicar a criança abençoada, poderia facilmente me fazer prisioneira. Tudo isso saiu facilmente de sua língua. Sua mente estava acelerada, porém, sem nenhum destino específico. Se eu fosse embora, o poder geral dos Guardiões de Anastácia não diminuiria. Acredito que sou bem adequada para o papel de comandante, mas cada um de vocês é forte o suficiente para lutar individualmente sem que eu os lidere. No entanto, agora, eu sei quem você é. Sob tortura, eu o entregaria. Eu diria a eles que você é dos clãs de Morshite, o quinto filho da casa de Morshite. Qualquer um que tentasse prejudicar a criança abençoada sem dúvida viria atrás de sua família e exigiria que você entregasse os outros para proteger seus pais e irmãos. Você não saberia. Então, em vez disso, eles lhe diriam para eliminar os outros um a um. Talvez até digam para você mesmo matar a criança abençoada. Não posso permitir que isso aconteça. Então, pensei, e se nós dois fôssemos da mesma família? Assim, você poderia me proteger. Assim, poderíamos evitar colocar a criança em perigo. Sim. É um bom plano. Um plano magistral, você não acha? Disse Therese, chegando ao fim de seu longo e desconexo argumento. No entanto, enquanto ela falava, o comportamento de Dusty mudou. Antes, ele se inclinava para longe dela, parecendo um pouco desconfortável, mas agora ele se mantinha ereto e sua boca estava firme. Seus olhos fitavam Therese com firmeza, como se ela pudesse comê-lo. Capitã, disse ele, isso é impossível. Impossível? O quê, você? Therese gaguejou, sentindo como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Mas então, ela teve que admitir que não era jovem. Dusty não tinha a idade ideal para se casar, mas ela ainda era um pouco mais velha do que ele. Ainda assim, ela era uma latria. Isso significava que ela era bonita e seus deveres como cavaleira a mantinham ativa, de modo que ela mantinha a boa forma. Ela vinha de uma família perfeitamente boa. Portanto, tinha que ser a personalidade dela. Você se importaria de explicar por quê? É impossível, ela perguntou. Ela poderia mudar sua personalidade. Essa era a grande questão. Se fosse possível, ela se jogaria nos joelhos de Dusty, seu subordinado, gritando, por favor, eu posso mudar. E imploraria para que ele se casasse com ela. Se a criança abençoada estivesse em perigo, respondeu Dusty, eu mataria toda a minha família para protegê-la. O quê? Therese ficou boquiaberta, parada em seu caminho. Isso eliminaria a possibilidade de reféns, continuou ele.
Depois disso, eu mataria todos que ameaçassem a criança abençoada, mesmo que isso significasse me sacrificar. Portanto, o que você diz é impossível. É impossível que a criança abençoada seja colocada em perigo. Seus olhos estavam totalmente perturbados. Therese ficou ouvindo. As rodas em sua mente giraram mais lentamente até que, finalmente, as engrenagens voltaram a funcionar. Dusty, ela percebeu, era um fanático. Ele era loucamente dedicado à doutrina de Milis, e foi por isso que ele empenhou sua vida em defender a criança abençoada. Ela era a reencarnação do próprio Santo Milis, o símbolo de sua fé. Ele a adorava e faria qualquer coisa para protegê-la. Sua crença era inabalável. Ela nunca duvidou. Todos os guardiões de Anastasia eram assim. Ao pensar nisso, o desejo de Therese de se casar com ele desapareceu como o estouro de uma bolha. Seu coração chegou à conclusão de que ela o havia julgado mal. Porque ela queria se casar com um homem como ele. Ela sabia que ele era assim. Ela havia perdido a cabeça. Ficou desesperada e se esqueceu de quem ele era, e então confundiu o que ela queria ver com a realidade. Ela estava completamente convencida de que, desde que ele fosse bonito, isso seria suficiente. Therese ficou com apenas uma opção. Bendito. Essa é a qualidade que o torna digno, entre todos os fiéis, de proteger a criança abençoada. Foi uma tentativa desesperada de salvar seu orgulho. Obrigado, capitã. Você me honra. Disse Dusty. De hoje em diante, você deve estar sempre vigilante e garantir que nunca mais cometa esse tipo de erro. Você tem minha palavra, capitã. Com isso, o orgulho de Therese estava a salvo. Como vice-capitã, ela havia testado a fé de seu subordinado, que havia se apresentado descaradamente diante de alguém que não poderia, sob nenhuma circunstância, conhecer sua verdadeira identidade. Ela determinou que ele poderia continuar como membro dos Guardiões de Anastasia. Nenhum vice-capitão jamais tentaria seduzir seu subordinado porque ela estava desesperada para se casar. Isso era ridículo. Mas, capitã, disse Dusty, finalmente sorrindo, capitã, aquela apresentação foi brilhante. Eu fiquei horrorizado. Você estava mesmo. A maneira como seus olhos brilharam. Nunca pensei que você realmente se interessaria por mim dessa maneira, capitã. Sou horrível, pensou Therese, sentindo o sangue subir à cabeça. Ela não deveria ter que suportar isso. Não desse lacaio imbecil. Ela realmente tinha dado o melhor de si. Claro, ela ainda gostaria de ter se dedicado a aprender boas maneiras na escola, mas mesmo assim. Eu era cativante. Eu era tão bonita, tão linda, que você não tinha certeza se conseguiria se conter. Certo. A força em seu tom não permitia a contradição. O suor frio escorria pela testa de Dusty. Suas costas estavam pegajosas, e um tremor agitava suas pernas. Medo. Dusty, dos Guardiões de Anastasia, cuja fé inabalável lhe permitia enfrentar, sem vacilar, até mesmo os adversários mais fortes, estava com medo. Eu poderia simplesmente me casar com você, sabe? De fato, talvez eu devesse. Você é um cara descuidado. Como posso saber se algo assim não vai acontecer de novo? Se você se casar comigo, pelo menos não terá que se preocupar com mais pedidos de casamento. Mas eu... Estou brincando. Estou rejeitando você, disse Therese, depois se levantou. Nós dois estávamos de folga hoje, mas estaremos ao lado da criança abençoada novamente amanhã. Não se atrase. Sim, capitã, respondeu Dusty. As saias de Therese esvoaçaram quando ela se virou e saiu da sala, parecendo um cavaleiro. Dusty a observou partir, em seguida, enxugou a camada de suor frio que se acumulava em sua testa. Essa foi a decisão correta, disse Claire assim que voltaram para casa. Você parece estar infeliz com isso, mas um homem desse calibre não pode ser um par adequado para uma filha dos Latrias. Essa foi uma rodada de treino. Da próxima vez, encontrarei um parceiro melhor para você, portanto,
Certifique-se de usar o que aprendeu desta vez para que possa se comportar como uma dama. Quando Claire começou a dar uma longa palestra, Therese sentiu uma pontada de inquietação. Seu primeiro parceiro em potencial tinha sido Dusty. No papel, ele era um candidato adequado, mas, na realidade, acabou se revelando catastroficamente incompatível. Ela se preocupava com o fato de que, se Claire continuasse a procurar dessa forma, poderia encontrar outros pares igualmente inadequados. Mas ela assentiu com a cabeça e disse: "Entendo, mãe." Por um lado, seria difícil voltar atrás e anunciar que tinha pensado melhor depois de ter sido ela quem procurou Claire para pedir ajuda. E a verdade era que ela realmente queria se casar. Não havia como Claire lhe trazer mais parceiros horríveis. "Farei o meu melhor", acrescentou. "Esse é o espírito, Therese. Sei que está ocupada com seu trabalho, mas não economize nos estudos e na prática. Você quer que eles a vejam como uma dama?" "Sim, mamãe", disse Therese alegremente. Da próxima vez, ela encontraria um bom homem, tinha certeza disso. Em pouco tempo, a certeza de Therese seria recompensada. Mas essa é uma história para outra ocasião.